Assim como no futebol tem aquele jogador que sempre bate na trave e não faz o gol, em Drama Total não é diferente. Temos personagens que, por algum motivo, sempre batem na trave e não conseguem chegar em fases mais longes no programa. E é desses personagens que eu irei falar nesse vídeo. Então, antes do vídeo, ó, já senta o dedo no like aí, ó, acaba com esse botão aí de like. Até a tela do seu celular trincar de tanto, de tanto like que você deu, brincadeira, não precisa ser assim. Mas dá o like, se inscreve, ativa o sininho e bora pro vídeo. Antes de começar aí com a lista, eu quero agradecer a vocês, que esse vídeo foi uma sugestão aí de vocês. Agradeço vocês aí, continuem mandando as sugestões, que eu vou fazer os vídeos, tá ok? É nóis. E vamos começar a lista com a Heather. Mas a Heather ganhou uma temporada, sim, ela ganhou uma temporada, mas perdeu o prêmio. Então ela tá aqui na lista. Vamos começar aí. A Heather, ela na primeira temporada foi bem, chegou em terceiro lugar. Tirou muita gente, né? Acabou com muita gente no meio do caminho, né? Acabou com o Trent, acabou com o pessoal aí, né? Não sei como ela convenceu o pessoal a votar no Justin, mas enfim. Ela chegou na final de 3, né? E, meu amigo, aquele episódio é delicioso, velho. Ela tem que lamber o sovaco do Owen e ainda ela teve que raspar o cabelo. E nessa de raspar o cabelo, ela cai fora do programa. Aí, né, alguns agradeceram aí, alguns riram, né. Foi bom ver a Heather sofrendo naquele episódio. Mas enfim, vamos pra Luz e Dramação, onde eu vou resumir aqui, né, a Heather não vai bem. E ela acaba sendo eliminada no episódio 15, né, antes da fusão. Foi a última eliminada antes da fusão na temporada de Luz e Dramação. E em torneio mundial ela joga muito bem. Na minha opinião, melhor do que Ilha dos Desafios, porque dessa vez ela pode-se dizer que ela jogou limpo, né? Pode-se dizer, né? Algumas pessoas vão dizer que não só porque é Heather, mas eu acho que ela jogou limpo sim nessa terceira temporada. E aí ela, né, chega na final com o Alejandro e acaba perdendo o prêmio na lava. E aí chega na quarta temporada, que ela tem uma participação especial onde ela tenta roubar o prêmio, né, $1 milhão a quarta temporada, que iria para Relâmpago / Cameron no final. Ela tenta roubar esse prêmio e se estrepa. E aí quinta temporada eu vou nem falar, né? Ela vai muito mal e acaba sendo eliminada aí na fase de grupos, digamos assim. A nossa segunda personagem é a Alexana. Sim, a Alexana. Tem duas participações memoráveis, né? Ilha dos Desafios e Luz e Dramação, uma participação bem meh, né, que é Torneio Mundial, onde ela vai bem mal. Por isso que eu vou excluir Torneio Mundial e só vou falar das duas primeiras temporadas. Na primeira temporada, cara, a Alexana é muito boa, cara. A Alexana na primeira temporada, velho, ajuda a equipe, ganha desafio, chega na fusão também, mano, ganhou o primeiro desafio lá, né, da roleta, né, onde o chefe rolava, tinha um desafio bem doido. E ela ganhou, ela lutou contra o urso, cara, na tora de madeira e ganhou. Tudo bem, né, que o prêmio dela foi explodido no episódio seguinte, mas beleza. Ela também ganhou o desafio do esconde-esconde, né, onde ela se escondeu na água, cara. O chefe não achou porque ela se escondeu na água. Impressionante, a Alexandra se mostrou ser uma personagem boa, mas ela foi eliminada injustamente porque o pessoal só falou dela na hora de eliminar uma pessoa. E aí perderam a chance, né, de eliminar a Heather naquela hora. Na segunda temporada tal, a Alexandra é mediana na segunda temporada. Tem episódios que ela vai bem, tem episódios que ela vai muito mal, né, mediana, nota 6. Mas mesmo assim, sendo mediana, ela conseguiu ser melhor aí do que alguns e chegou na fusão, onde ela foi eliminada no segundo episódio, no episódio dos super-heróis, né, do filme dos super-heróis. E aí, aqui acaba a parte da Alexandra. O terceiro participante é
o nosso latino Alejandro. Ele mesmo, apesar, né, de também, como a Heather, ter ganhado a terceira temporada, ele perdeu o prêmio dele na lava. Então não adiantou de nada, continuou batendo na trave. Mas enfim, vamos começar aqui, né, com o Alejandro, que chegou, né, no episódio 27 da segunda temporada, no especial Caça Celebridades, onde ele era meio que um ajudante do Chris, um assistente, sei lá. Mas ele era alguma coisa do Chris, né? Tanto que ele apresentou o prêmio lá e deu o prêmio lá pro Chris e tava dirigindo o busão dos Drama Total Os Abomináveis, que era só uma pegadinha do Chris para ver se os nossos participantes estavam espertos. Mas enfim, ele é apresentado naquele episódio e vai para Drama Total Turnê Mundial, onde nosso latino Alejandro arrasa corações e acaba com o jogo. Mano, o cara jogou muito. Merecia muito ter ganhado, mas ele perdeu. Por quê? Ele perdeu por quê? Começa porque ele perdeu o prêmio dele na lava, né? O dinheiro foi pra lava, culpa do Ezequiel. E também porque ele ficou preso num robô durante 1 ano. E aí vamos, né, pra Só Estrelas, onde ele sai desse robô e começa aí, né, a jogar, e aí até que ele encara o mal, né, e como o roteiro de Só Estrelas é porco, ele acaba sendo derrotado pelo mal e vai embora. Tchauzinho, tchau Alejandro. Agora vamos pra personagem que eu amo essa personagem, nossa, de coração assim, ó. Eu amo a Courtney, né? Nem fiz um vídeo detonando ela, mas enfim. A caminhada da Courtney começa em Ilha dos Desafios, onde ela, né, obviamente injustamente eliminada, porque o Harold trocou os votos. Ela era meio chatinha nessa temporada, mas dava pra aguentar. Mas aí, Ilus Dramação, ela fica muito, mas muito chata. Meu Deus do céu. Primeiro que ela nem entra na temporada de uma forma legítima. Ela entra por causa dos advogados. E segundo, porque, meu amigo, ela fica enchendo o saco do Duncan, cara. Toda hora. Por isso que não chegou na final. A Kirsten, por isso não chegou na final, velho. Ficou em terceiro. É bom mesmo que ela tenha ficado em terceiro. Enfim, chegamos em Turnê Mundial, onde ela fica mais ainda obcecada pelo Duncan. Principalmente depois que ele trai ela. Bem, né, o Duncan tá errado nessa história, mas, né, a Kirsten não deixa de ser maluca. E aí ela consegue eliminar a Gwen e tal, e fica mais maluca ainda, porque ela se aproxima do Alejandro e acontece aquilo lá, tal, né, dizem que rolou beijo, mas os caras não animaram essa parte, só dizem que rolou. Mas enfim, ela é eliminada no episódio 20 junto com a Bradley na China. Não deixaria de fazer esse efeito, mas enfim. Tanto que ela ainda continua torcendo pra Alejandro, e aí, mano, fica ridículo. Aí chega, né, na quinta temporada, Só Estrelas, onde ela faz um joguinho mequetrefe ali, mas como ela meio que não entra nos planos do mal até ela fazer aquele plano ridículo dela, então ela ficou safe até o episódio 10. E aí, né, o pessoal ficou magoado com ela também não foi bem naquele desafio, então ela acabou indo embora, graças a Deus. E o último, meus amigos, é um cara que foi também estragado por Só Estrelas. O último é o Scott. Mano, o Scott é um gênio. Ele é um gênio. Por quê? Heather e Alejandro, eles sabotaram a equipe, mas não a deles. Entendeu? O Scott é tão gênio que ele fez a psicologia reversa. Em vez de sabotar a outra equipe, ele sabotou a própria equipe. O cara é um gênio, velho. O Scott da quarta temporada é o personagem mais inteligente da história do programa. Não tem como negar isso. O Scott na quarta temporada é... tipo... aquele Scott da quinta temporada não é o Scott, velho. O Scott da quarta temporada, cara, sem zoeira, ele bate de frente com o Heather e Alejandro.
bate de frente, cara. O cara detonava geral na quarta temporada, velho. Eliminou o B, eliminou a Dawn, eliminou também várias pessoas aí no meio do caminho. Então, velho, o cara é um gênio, o cara era um gênio na quarta temporada, velho. O cara fez estátua da invencibilidade falsa. Mano, o Scott era um gênio. O fraco dele é o dentão, né? Mas mesmo assim, né, na quarta temporada, onde ele detona geral, amassa geral, ele termina em quarto, né? E aí, na quinta temporada, cara, foi ridículo a temporada que o Scott fez. Mas como ele também não estava nos planos do mal, né, do mal derrotar, que não, o Alejandro foi o principal alvo do mal, porque o Alejandro sabia que ele não era o Mike, o Duncan também, mas o mal nem precisou se preocupar muito com o Duncan, já que o Duncan se auto-eliminou, mas enfim. Né, já como o Scott não estava nos planos do mal, o Scott foi, chegou no 12º episódio e foi eliminado. Aí porque eu não lembro, mano. Eu não lembro por que ele foi eliminado, mas ele trouxe alguma coisa que o Chris não gostou. Eu não lembro. Eu lembro o que a Gwen fez para não ser eliminado naquele episódio, que foi trazer um quadro falso do Chris, já que o verdadeiro, se eu não me engano, o Mike, o mal usou, né? Eu não lembro por que o Scott foi eliminado naquele episódio. Eu confesso, eu não sei por que o Scott foi eliminado no episódio 12 de Só Estrelas, porque eu não lembro. Mas foi por alguma coisa aí. E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado aí da lista dos 5 personagens que bateram na trave em Drama Total. E eu espero, no fundo do meu coração, que depois desse reboot, né, que não é um reboot, já que eles não negaram que tudo que aconteceu já. Isso aí não é um reboot, é uma nova temporada só. Então eu vou considerar como uma 8ª temporada, que pra mim o Ainda Alucinante também é um spin-off, mas eu considero como a 7ª, mas enfim. Né, eu espero do fundo do meu coração que esses personagens voltem algum dia pra franquia. No fundo do meu coração, cara. Os produtores pensem nisso, né? Os criadores pensem, os roteiristas pensem nisso muito bem, com carinho. E, né? Pro fim do vídeo, é nóis. E não se esquece do like, não se esquece do botão de se inscrever e do sininho, tá ok? É nóis, tamo junto e falou. Até o próximo vídeo.